Amigas, amigos, olá! Vamos debater no nosso podcast de hoje o problema da tecnologia. Não é a solução da tecnologia, é ao contrário, o problema da tecnologia. Como a tecnologia não apenas não resolve problemas, como ela cria problemas que se tornam eventualmente insolúveis. Nós vamos debater isso a partir de um ou dois episódios concretos. Nós tivemos recentemente, no dia 28 de abril, um mega apagão na Espanha. Este apagão envolveu também todo o território português e chegou a regiões da França. Esse apagão está relacionado às tecnologias de transição energética, na produção de energia elétrica desde fontes renováveis, desde fonte solar, no caso da Espanha. Nós tivemos algo parecido aqui no Brasil em agosto de 2023, um apagão em quase todo o território brasileiro, envolvendo a produção de energia eólica na região nordeste do Brasil. Então vejam, tecnologia de transição energética está resolvendo o problema? Parece que não. Vamos aprofundar isso a partir do entendimento do sistema elétrico brasileiro, dos problemas que aconteceram aqui no Brasil em agosto de 2023 e agora em abril de 2025 lá na Espanha e sistematizar isso nas chamadas quase soluções tecnológicas. Bom, começando com o sistema elétrico brasileiro, nós temos o relatório agora de 2025 do ONS, Operador Nacional do Sistema, o sumário executivo do ONS. Ele faz a contabilização da projeção de produção e consumo de energia no Brasil para até 2029. Esse relatório nos mostra que em 2024, no ano passado, nós tivemos uma produção de 106 gigawatts de energia. Para agora, 2025, nós teremos uma produção de 108 gigawatts e um crescimento até 2029 para 119 gigawatts, um crescimento de 12% entre 2024 e 2029. E por que deste crescimento? Ora, crescimento da atividade econômica que gera aumento do consumo de energia elétrica, mas há um recorte econômico em especial, os data centers. Data center que encontra no Brasil hoje uma fronteira de investimentos. Os data centers consomem enorme quantidade de energia em escala mundial, já vamos averiguar isso. E hoje o Brasil é um dos principais países que recebe esses novos investimentos. No dia 28 de abril, o portal Poder 360 fez uma reportagem bastante legal sobre isso. Eu trago aqui alguns dados para vocês. Nós encontramos o Brasil com estudos de aumento dos investimentos para data centers para 5 a 7 anos, e em especial até 2034. E por que 5 a 7 anos? Por que 2034? Porque 7 anos é o tempo que demora para grandes projetos de transmissão de energia serem implementados. O Brasil é um país de grande extensão territorial. Linhões de transmissão de energia demoram muito tempo para saírem do papel e entrarem em funcionamento. E isso não é um problema brasileiro. O próprio Portal 360 destaca que alguns países europeus têm projetos da mesma envergadura que demoram até 10 anos para serem implementados. Então nós temos perspectiva de acolhimento de mais data centers em projetos que envolvem até meados dos anos 2030. Esses projetos envolvem investimento muito alto. A reportagem destaca 2,8 trilhões de reais. Vejam bem, 2,8 trilhões de reais até 2034. Hoje nós temos 181 data centers no Brasil. Até 2034 nós deveremos ter de 400 a 500 data centers no país. Consomem muita energia? A resposta é sim. Um data center pequeno, de 5 a 30 kW. Um data center grande, 100 kW de energia. Data centers gigantescos da Google, da Amazon, consomem dezenas de megawatts de energia. Em escala mundial, hoje, nós temos de 3 a 5% da energia elétrica do mundo consumida por infraestrutura de data center. No Brasil, até 2037, a gente tem a projeção de 2,5 gigawatts de consumo de energia em data center. 2,5 gigawatts é o mesmo que uma população de 25 milhões de pessoas consome de energia elétrica. Notem bem, o estado de Minas Gerais tem hoje 21 milhões de habitantes. Até 2037, nós teremos data centers no Brasil consumindo a mesma energia que hoje consome a população de todo o estado de Minas Gerais. E daí a necessidade do crescimento
da oferta de energia elétrica no Brasil, que nós tínhamos visto no relatório do ONS, crescimento de 12% até 2029. Quando os ambientalistas podem ficar assustados, mais produção de energia elétrica, essa produção de energia elétrica vai causar impacto ambiental? Bom, os ambientalistas que são aficionados da tecnologia, estes podem ficar mais tranquilos, porque o relatório da ONS destaca que até 2029 nós vamos ter um crescimento bastante grande da energia elétrica vinda de fonte solar e fotovoltaica. Vejam, eólica, né? Fotovoltaica e solar seriam equivalentes. Né? Energia eólica, nós temos hoje produção de 32 gigawatts, até 2029, 39 gigawatts de energia elétrica de fonte eólica, de aerogeradores. Hoje nós temos 16 gigawatts de produção de energia solar, energia elétrica solar, 40 gigawatts até 2029. Em 2029 nós vamos ter praticamente 80 gigawatts produzidos a partir de solar e a partir de eólica. As hidrelétricas até 2029 não vão ter um crescimento significativo. Vejam, hoje 100,7 gigawatts, 100,7. Até 2029 a perspectiva é 100,8. Estará estável a produção de energia elétrica de fonte hidrelétrica, crescimento da solar, crescimento da eólica e vejam, redução das térmicas malvadonas. Essas térmicas a carvão, ou principalmente no Brasil as térmicas com gás natural, ambas emitem gases de efeito estufa, geram problemas de chuva ácida. Hoje nós temos 22 gigawatts produzidos em térmicas convencionais, teremos 18 gigawatts menos até 2029. Agora, quem entra num lugar muito destacadamente, segundo o relatório da ONS, é uma categoria de oferta de energia chamada MMGD. E o que é MMGD? Que vai subir de 35 gigawatts hoje para 49,5, 50 gigawatts em 2029. Gente, MMGD é micro e mini gerador e distribuidor de energia elétrica. Qual é a ideia do micro e mini gerador e distribuidor de energia elétrica? Bom, eu consumo energia elétrica na minha casa, daí eu pago a conta de energia para a distribuidora de energia da minha região. Mas eu tenho uma ideia brilhante. Eu coloco painéis solares fotovoltaicos no telhado da minha casa e agora eu me tornei um produtor da energia que eu consumo. Se eu produzo até 75 kW de energia, eu sou um microgerador. Se eu produzo entre 75 e 3 megawatts, 75 kW e 3 megawatts de energia, eu sou um mini gerador de energia. Bom, coloquei painéis solares fotovoltaicos na minha casa, ótimo. Só que tem determinados períodos do dia que eu não estou em casa, que os eletrodomésticos estão quase todos desligados, eu não estou consumindo muito daquela energia que está sendo produzida, mas eu estou ligado à rede elétrica. O que eu não estou consumindo, mas estou produzindo, entra na rede elétrica. Oba, vou ganhar uma grana. Não, não vai ganhar dinheiro, mas vai ter um desconto estabelecido, crédito estabelecido na sua conta de energia elétrica. A sua conta de energia que você paga para a distribuidora fica cada vez mais barata, tendo em vista que você está disponibilizando a sua energia para a própria rede elétrica. E vejam que tecnologias fantásticas são essas, não é? São tecnologias fantásticas, estou sendo irônico, porque é uma tecnologia que não apenas impacta menos o meio ambiente, como gera um ganho econômico, né? Uma conta de energia elétrica mais barata para o consumidor. Essa energia já é significativa na atualidade, inclusive deslocando o período de menor consumo de fontes tradicionais de energia elétrica, hidrelétrica, térmicas convencionais, térmicas nucleares. Período de menor consumo. Notem bem a ideia, nós temos a energia elétrica que vem de centrais hidrelétricas, nucleares, centrais térmicas convencionais. Essa é a energia tradicional. Tem períodos da semana, em determinados horários, a menor consumo dessas fontes de energia. Por quê? Menor atividade econômica. Vamos imaginar, sábado de madrugada, né? Não tem comércio aberto, as indústrias não estão funcionando em maior capacidade, as casas estão com os seus eletrodomésticos quase todos desligados, então há menor consumo de energia. Mas, dada a entrada dos micro e mini geradores e distribuidores de energia,
o período de menor consumo de energias tradicionais começou a ficar deslocado. E deslocado por quê? Porque a gente contabiliza não apenas o menor consumo de energia, mas a entrada de energia desses micro e mini geradores e distribuidores no sistema. No dia 11 de agosto de 2024, nós tivemos o recorde registrado de mínimo consumo de energia de fontes tradicionais, porque os micro e mini geradores individuais estavam contribuindo com 28,7% do total de energia consumida no país. E isto coloca cereja no bolo dos avanços tecnológicos. Não apenas nós temos novas tecnologias solar e eólica menos impactantes do ponto de vista ambiental. Ao invés de fazendas solares grandonas lá nos cafundós, nós temos a geração de energia elétrica de fonte solar no telhado da casa da pessoa, que passa a ter conta de energia elétrica mais barata e fornece energia para a sociedade. Que lindo, que maravilhoso. Nem tanto, nem tanto. Vamos agora começar a analisar mais a sério esses problemas. Nesse dia 11 de agosto, essa entrada de energia dos micro e mini geradores e distribuidores gerou gravíssimos problemas para a distribuição de energia elétrica no Brasil. E por quê? O nosso sistema elétrico, como qualquer sistema elétrico no mundo, é unidirecional. A gente tem a geração de energia, por exemplo, lá na hidrelétrica. A hidrelétrica que está lá longe, Itaipu, tá? Como é que essa energia chega até a nossa casa? Bom, ela sai de Itaipu com alta tensão, com a maior tensão possível, porque ela vai ser deslocada por milhares de quilômetros. Quanto maior a tensão, menor a perda de energia. Só que eu vou consumir energia elétrica na minha casa 110, 220 volts. Então, como é que a gente resolve esse problema? A energia vem em alta tensão até a subestação de energia que fica na cidade. A subestação reduzirá essa tensão para consumo do consumidor final. Há, portanto, unidirecionalidade. Sai da geração, passa pela subestação e chega ao consumidor final. O que acontece com o micro e mini gerador e distribuidor? Ele inverte essa direção. Nós passamos a ter uma bidirecionalidade. Sai energia do que era consumidor em direção, energia que vai em direção do consumidor para a subestação de energia. Isso gera problemas técnicos de funcionamento do sistema na atualidade, como diz o relatório da ONS. Nesse dia 11 de agosto de 2024, houve um enorme desafio para a manutenção da tensão nas subestações da rede básica do Brasil, porque ela estava recebendo uma enorme quantidade de energia que vinha não da hidrelétrica de alta tensão, mas dos consumidores de energia que estavam também produzindo energia. Houve dificuldade de manutenção da tensão nas subestações de força. Foram acionados todos os dispositivos que eram disponíveis nesse momento. Dispositivos como desligamento de bancos de capacitores, acionamento dos reatores, redução de tensão nas unidades geradoras das usinas da absorção de potência reativa nos compensadores. E tudo não resolveu. Foi necessário, então, para a manutenção do sistema elétrico, o desligamento de linhas. 21 linhas tiveram que ser desligadas neste dia 11 de agosto, sendo que o número máximo aceitável pelo ONS são 20 linhas. Então vejam o tanto de problemas, né, que foram gerados devido a esta incrível solução tecnológica de consumidores de energia colocarem energia elétrica na rede. Mas lembra do relatório do ONS que dizia do crescimento de 12% da geração de energia elétrica no Brasil até 2029? Crescimento também dos micro e mini geradores e distribuidores. Para 2029, nós não vamos ter esses micro e mini geradores e distribuidores colocando 28% de energia do total de consumo na rede no período de baixa oferta de fontes tradicionais. Eles colocarão incríveis 46,5%, quase metade do consumo de energia. Nos períodos de menor consumo de fontes tradicionais, é a energia que virá dos micro e mini geradores e distribuidores. Se no dia 11 de agosto de 2024 nós já tivemos todos esses problemas, o que nós teremos para 2029? A necessidade de investimentos em novas tecnologias que lidem com esta bidirecionalidade
entre a subestação de energia e o consumidor final. Então notem bem, essa tecnologia de produção de energia elétrica, desde painéis solares fotovoltaicos no telhado da sua casa, ela gerou uma solução tecnológica e vários outros problemas que demandam novas soluções tecnológicas. Não apenas o micro e mini gerador e distribuidor. Isso também acontece com a geração de energia eólica e solar em larga escala no Brasil e na Espanha, como eu introduzi no começo do podcast. O que aconteceu em agosto de 2023? Nós tivemos um apagão aqui no Brasil, né? Então um desligamento inesperado de energia elétrica em quase todo o território nacional. E por que houve este apagão? O portal Poder 360 nos trouxe a explicação de Luciano Duque, engenheiro eletricista e professor da CEUB, Centro Universitário de Brasília. Disse o professor Duque: houve uma elevação muito grande da geração no subsistema Norte-Nordeste. Foi injetada nas linhas de transmissão de lá uma carga de energia acima da capacidade e com isso o sistema desarmou, provocando um desequilíbrio de carga, e as outras regiões foram afetadas por intervenção do ONS, Operador Nacional do Sistema, desligando as gerações para que esse problema que ocorreu, que foi grave, não se propagasse ao longo do sistema interligado nacional, disse o professor Luciano Duque. Então notem bem, nesse caso houve um excesso de oferta de energia eólica, gerando uma sobrecarga no sistema. E por que essa oferta que gera sobrecarga no sistema e gerou este apagão? Porque a fonte eólica, assim como a solar, tem uma intermitência muito grande. Mais um problema. A fonte de energia elétrica térmica, convencional ou nuclear, tem estabilidade de oferta. Então ela sempre vai ofertar a mesma quantidade ou a quantidade esperada de energia. A fonte solar, a fonte eólica, depende da natureza. Está ventando mais, o sol está mais intenso, produz mais energia. E está ventando menos, é noite, não está produzindo energia. E nesse caso, vejam, não é o problema da falta de energia, que é um problema, mas não foi o problema de agosto de 2023. Foi um problema da oferta muito grande de energia elétrica de fonte eólica que sobrecarregou o sistema. Algo parecido aconteceu agora na Espanha em abril, em 28 de abril agora de 2025. A Espanha, em alguns momentos do ano, é abastecida em mais da metade da sua energia elétrica de fonte solar. Fonte solar, que junto com a fonte eólica são hoje fontes de energia elétrica relativamente baratas, e nós vivemos em uma sociedade capitalista. E daí aparece uma questão econômica. Quem vai consumir, quem vai pagar o consumo de energia elétrica de fonte nuclear na Espanha, de fonte térmica convencional na Espanha, se nós temos a energia solar, a energia eólica, que são muito mais baratas? E daí, em alguns momentos, essa energia solar e eólica, principalmente solar, está abastecendo praticamente toda a Espanha. Lembra do problema da intermitência? Lembra do problema da oscilação? Houve em uma região da Espanha uma sobrecarga, uma oferta muito grande de energia de fonte solar no dia 28 de abril. Essa sobrecarga gerou o desligamento do sistema, análogo ao que aconteceu aqui no Brasil. Dado o desligamento do sistema, os outros sistemas geradores, nuclear, térmica convencional, vão entrar em operação. Mas eles estavam em desligamento ou menor quantidade de produção naquele momento e não deram conta de abastecer o sistema, que entrou em colapso. E, portanto, nós temos, tanto no Brasil quanto na Espanha, um sistema elétrico que não está dimensionado, que não tem tecnologia para funcionar com fonte solar, com fonte eólica, que tem o problema da intermitência. Precisamos, portanto, do quê? De novas tecnologias para a solução desse problema. Vamos sistematizar agora este problema tecnológico? Nós podemos sistematizar este problema a partir do livro Filosofia da Ciência e da Tecnologia, Introdução Metodológica e Crítica, de Regis de Moraes. Nesse livro, Regis de Moraes cita Eugênio Schwartz, do livro Inflação da Técnica. Nesse livro, Eugênio Schwartz, citado por Regis de Moraes, destaca as quase soluções tecnológicas. Vamos ver isso.
Diz Regis de Moraes, escreve Regis de Moraes. Schwartz conclui seu estudo das quase-soluções tecnológicas, resumindo as 5 fases do desenvolvimento técnico-social. Que fases são essas? Primeira, em vista das inter-relações e das limitações que existem dentro de um sistema fechado, uma solução técnico-social nunca é completa, sendo, portanto, uma quase-solução. Cada quase-solução gera um resíduo de novos problemas tecnossociais que decorrem de falta de completamento, aumento e efeitos secundários. Temos aí os 2 primeiros problemas. Eu tenho uma solução A. Essa solução tecnológica A para um problema X, solução A. A solução A gerou os problemas 1, 2, 3, 4 e 5. Cada um desses problemas 1, 2, 3, 4 e 5 demandarão novas soluções tecnológicas, que gerarão mais problemas inesperados e assim sucessivamente. Vejam para o item 3. Os novos problemas proliferam num ritmo mais rápido que o surgimento de soluções capazes de resolver. Avançando para o item 4 das 5 fases de desenvolvimento tecnológico. Item 4. Cada série sucessiva de problemas residuais é mais difícil de resolver do que os problemas anteriores, em vista de 7 fatores. Dinâmica da tecnologia, aumento da complexidade, aumento dos custos. De novo, nós vivemos em uma sociedade capitalista. O custo dessas soluções tecnológicas também conta e ele é cada vez mais elevado. Avançando, crescimento e expansão, necessidade de maior controle e inércia das instituições sociais. De novo, a gente vive numa sociedade real. Quanto tempo demoram os projetos elétricos que a gente viu na reportagem do Poder 360? 5 a 7 anos para eles saírem da cabeça papel e entrarem na realidade. Então nós vivemos em uma sociedade real que tem instituições que têm um determinado tempo de funcionamento. E a gente chega à última fase do desenvolvimento tecnosocial citada por Regis de Moraes, o resíduo de problemas tecnossociais não resolvidos converge numa sociedade tecnológica adiantada para um ponto em que não são mais possíveis soluções tecnossociais. E como resultado, a sociedade entra em colapso. Os problemas se tornam estruturalmente insolúveis dentro da lógica de avanço tecnológico. Tecnologia é, portanto, solução de última instância? Não, ao contrário disso. E, inclusive, para as questões ambientais e para a transição energética, especificamente dentro do setor elétrico. Bom, todo o podcast até agora, de repente, pode ser questionado pelos ambientalistas que são aficionados de tecnologia, e a partir de 2 casos em especial, a Noruega e o sul da Austrália. Vamos averiguar esses 2 casos. Na Noruega, nós temos uma produção de energia elétrica de fontes renováveis que é bastante significativa, inclusive crescentemente produção de energia elétrica de fonte solar, o que é uma coisa bastante peculiar. A Noruega está em latitude bastante avantajada no hemisfério norte. Durante o inverno norueguês, praticamente não há sol. Há algumas regiões que ficam escuras 24 horas por dia no norte da Noruega. Mesmo assim, a Noruega está fazendo fortes investimentos na geração de energia elétrica solar fotovoltaica, supostamente menos impactante do ponto de vista ambiental. Isso tudo pode ser visto na matriz elétrica, nas fontes de energia elétrica da Noruega. Nós temos aqui o quadro de geração de energia elétrica da Noruega para 2024. Nós temos combustíveis fósseis, 0,5%. O resto é tudo fonte renovável. Olha que bonitinha que é a Noruega. 0,3% de biomassa. A energia elétrica de fonte solar, 0,1%. 10% de energia elétrica de fonte eólica e as hidrelétricas contribuem com 88%. Hidrelétrica é uma tecnologia tradicional, mas ela é renovável. E ela tem também uma certa oscilação de oferta, sendo que as renováveis contribuem aí com praticamente toda a energia, né? 99,5% da energia total elétrica consumida na Noruega. Poxa, então a Noruega me fez calar a boca e jogar o podcast fora. Não. Porque a Noruega também sofre com o problema da oscilação. Lembra da suboferta ou da sobreoferta?
suboferta de energia no período que não tem sol, no período que está ventando menos. Então o consumidor vai ficar sem energia. Superoferta, gerando sobrecarga no sistema. Como a Noruega resolve esses problemas? Simples, interligando o sistema elétrico da Noruega ao restante do sistema elétrico europeu, segundo a Comissão Europeia, com garantia de energia elétrica para a Noruega em períodos de suboferta, com diluição dos problemas em situação de superoferta de energia. Então, quem estabiliza o sistema elétrico da Noruega? O sistema elétrico europeu, inclusive com as fontes tradicionais de energia, hidrelétrica, térmica convencional, térmica nuclear. Então a dona Noruega pode posar de boa moça ambiental. E aqui na Noruega nós consumimos basicamente energia elétrica de fonte renovável e nós somos tão lindinhos, certo? Mas eles só conseguem fazer isso integrando o sistema norueguês ao sistema europeu, que gera energia através de fontes convencionais impactantes do ponto de vista ambiental. Então a Noruega não invalidou o nosso podcast até agora. Vamos testar a Austrália? O sul da Austrália é abastecido significativamente com energia elétrica de fonte eólica e de fonte solar. Mais da metade, bem mais da metade da energia elétrica consumida no sul da Austrália vem dessas fontes. Então, parece que a Austrália finalmente calou o nosso podcast. Bem, mas por que a Austrália então viveu o apagão de 2016? Pelo problema oposto ao Brasil de agosto de 2023. Suboferta de energia, gerando então desabastecimento. Para solucionar isso, nós temos a reportagem da BBC Internacional. Mega bateria da Tesla é ativada na Austrália, diz a BBC. A maior bateria de íons lítio do mundo começou a fornecer energia para a rede elétrica do sul da Austrália, uma bateria de 100 megawatts de energia. Então, quando o sol, o vento não abastecem em energia elétrica o sul da Austrália, a energia estava guardada nesta mega bateria e abastece. Quando a sobrecarga, não haverá sobrecarga de energia elétrica, porque quando houver uma oferta muito grande de energia, essa energia não entra na rede, gerando queda da rede. Essa energia vai para a bateria de íons lítio. Então, vejam, há um problema. O problema da geração e consumo de energia elétrica, de fontes impactantes ao meio ambiente. Como a gente resolve isso? Com a tecnologia A. Fontes renováveis menos impactantes, solar e eólica. Mas essas fontes geram mais problemas. O problema da suboferta, da superoferta de energia. Como a gente resolve esse problema? Com a bateria de íons lítio da Tesla, que gera novos problemas. A extração de lítio causa impactos socioambientais de envergadura, contaminação da água, problemas sociais nas áreas de extração mineral. Como nós temos a dita transição energética, isto entra como um requisito de segurança em vários países do mundo e, consequentemente, a transição energética e a extração e cadeia produtiva do lítio é hoje um problema geopolítico mundial. Então vejam, a bateria de íons lítio da dona Tesla, do senhor Elon Musk, gera um monte de outros problemas técnicos, ambientais, sociais e geopolíticos, cada um deles demandando novas soluções tecnológicas. E com isso a gente talvez comprove a ideia veiculada pelo Regis de Moraes, desde Eugênio Schwartz, as ditas quase soluções tecnológicas. Bom, é um tema bastante complexo. Já sabem, se alguém tem algum problema, alguma dúvida acerca disso, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.